Olá, meu nome é Giovanni Tristati, eu sou cantor lírico, tecnicamente eu também sou um tenor, e hoje nós vamos tentar entender o que é um tenor. E quando eu digo nós, é eu, vocês e o meu terapeuta incluído. A definição mais simples para essa pergunta é: tenor é a voz masculina mais aguda. Isso se aplica tanto ao Pavarotti ou aquele seu amigo que canta Evidências no tom original. E essas definições também se aplicam aos coros, ou seja, é um grupo de vozes masculinas mais agudas que cantam com a sua voz natural, ou seja, sem passar por falsete. Quando eu falo natural é nesse sentido. Se você tem acompanhado essa série sobre ópera, já sabe que tem muito, mas muito mais história do que isso. Então, fica confortável, assina o canal se você ainda não se inscreveu. Dá o seu joinha que me ajuda demais, compartilha se você achar que esse vídeo vai ser de alguma valia para alguém e ativa as notificações para não perder nada do que será lançado. A primeira coisa que você deve ter em mente é que a técnica vocal e a maneira de cantar foram evoluindo com o passar dos séculos. A técnica do canto está intimamente ligado ao repertório para que ela foi escrita na época. E o que a gente ouve hoje é o resultado de séculos e séculos de práticas, estudos, desenvolvimento e de performances, certo? Bom, então vamos lá. A palavra tenor vem do latim tenere, e que significa manter, sustentar. E basicamente era a ideia da voz que sustentava a linha do cantus firmus, e as outras vozes então eram calculadas em relação ao tenor. Ou seja, o tenor já desde o começo era o centro das atenções. Eu diria mais, se tenor tivesse signo, ele provavelmente seria de leão. Quando surge a ópera, embora já houvesse distinção vocal parecida com a que nós temos hoje em dia, a maneira de cantar era ligeiramente diferente do que nós costumamos ouvir o canto lírico hoje em dia. Enfim, nós temos várias evidências históricas e musicológicas. Nós sabemos em que região as linhas melódicas eram escritas para cada voz. Embora o temperamento fosse ligeiramente diferente na época, e temperamento não tem nada a ver com Masterchef, temperamento em linhas gerais é a altura em Hertz, na escala que a gente utiliza hoje em dia, que nós afinamos os nossos instrumentos. Então, por exemplo, o diapasão de base, o Lá, está na casa de 440 Hz. Na época isso não era assim, a gente sabe que era mais baixo. Mas eu vou deixar aqui na descrição o material para se você quiser saber mais sobre isso. Já no começo da ópera, vários personagens protagonistas eram tenores. Inclusive um estudioso da época, o meu xará, Giovanni Battista Doni, chegou a dizer que as vozes do tenor, por suas características como maior equilíbrio no corpo da voz, eram as mais adequadas para papéis importantes, como Jesus Cristo. Olha, xará, botar na mesma frase tenor, equilíbrio e Jesus Cristo é de uma ousadia, parabéns, viu? Eu diria que é um conceito muito forte. Mas enfim, outro fator que pode ter contribuído para esta preferência pelos tenores é o fato de que alguns compositores eram eles mesmos tenores. Por exemplo, Jacopo Peri e Giulio Caccini, dois famosíssimos compositores do começo da história da ópera, eram tenores. O Caccini, inclusive, chegou a ser um famoso cantor solista. Mas a era dos castrati se aproximava. Já na última ópera do Monteverdi, lembra? Monteverdi foi um dos primeiros compositores, o Orfeu de 1607. A última ópera que ele compôs, a Incoronazione di Poppea, o papel principal já era de um castrato, Nero. No futuro haverá um episódio só para explicar sobre os castrati e os contratenores, tá? De novo, se você não assinou esse canal ainda, assina o canal para saber tudo que será lançado, tá? Eu vou esperar. Assinou? Ah, bom, então sigo. Com a exceção dos contratenores, os tenores se juntaram aos baixos e foram relegados a papéis secundários ou cômicos. A era dos castrati vai entrando em decadência e importantes acontecimentos sociais vão acontecendo. Lembrem-se, lá pelo final do que hoje a gente chama de barroco, aconteceu um evento, entre muitos outros, mas este principalmente, que sacudiu a Europa e o mundo. E eu estou falando da era das guilhotinas da Revolução Francesa. Já na Alemanha e na Inglaterra, tenores ainda tinham o protagonismo nas obras sacras. Veja os oratórios de Handel, por exemplo, Judas Macabeus, os Messias, etc, etc. O classicismo rapidamente dá lugar ao romantismo e a balança começa a pender aí fortemente para os tenores. Com o banimento dos castrati da cena
da ópera, as vozes masculinas de tenor, barítono e baixo voltaram a ocupar os principais papéis masculinos, com algumas exceções, as mezzo-sopranos que o digam, não é mesmo? Boa parte das óperas deste período tem como protagonista, o papel principal masculino, o tenor. E a lista aqui fica realmente grande. A partir do bel canto italiano até os dias atuais, os tenores os tenores de certa forma nunca perderam o protagonismo. Embora justiça seja feita na ópera contemporânea, as coisas estão muito mais equilibradas e diversas. E sim, existem óperas sendo estreadas nos dias atuais, incluindo aqui no Brasil. Há compositores vivos de ópera compondo e óperas estreando. Boa parte das óperas do repertório tem aquela fórmula clássica: mocinhos e mocinhas que se apaixonam, muita intriga, confusão e altas aventuras, e às vezes alguém morre no final. Em geral é a soprano, mas às vezes o tenor presta um serviço ao público, também ajuda e morre. A indústria fonográfica deve muito aos tenores. Caruso, para que vocês tenham uma ideia, foi talvez um dos maiores pop stars de todos os tempos. E ele nem precisava de mais 2 tenores para fazer sucesso. Aliás, brincadeiras à parte, os 3 tenores também venderam muitos, mas muitos discos mesmo. Mas a gente chega lá. Talvez você tenha visto aqui pelo YouTube uma porção de vídeos mostrando extensão de voz, notas alcançadas, batalha de dó e aquele monte de coisa que o pessoal gosta. Se você tem curiosidade sobre isso, rapidamente te explicando, em geral na ópera o repertório costuma exigir mais ou menos 2/8 de cada voz. Ou seja, um tenor deve alcançar de um Dó3 a um Dó5. Há notas escritas fora deste espectro, mas elas são um tanto quanto incomuns, tá? Tanto para baixo quanto para cima. Mas isso, meus amigos, é claro, é só o começo da história. Existem diversos tipos de tenor, de acordo com o tipo de voz e de repertório. As classificações podem variar um pouco de país para país, mas em linhas gerais, as classificações para a voz do tenor mais comuns são estas. Começando pelo tenor leggero, o mais leve dos tenores. Por exemplo, Juan Diego Flores ou Luigi Alva. Esses tenores costumam cantar um repertório mais leve, como Rossini, por exemplo, que é um dos grandes compositores que privilegiou esse tipo de voz. Estas vozes, em geral, devem possuir uma grande agilidade vocal, já que seu repertório é rico em coloraturas. E coloraturas, de novo, resumindo bastante, são linhas melódicas com muita ornamentação e podendo possuir inclusive notas bastante rápidas. A orquestração nesse período, em geral, mais leve. A orquestra que toca em Rossini é muito diferente da orquestra que toca em Wagner, por exemplo. Um exemplo de personagem clássico deste repertório, eu diria o Conde de Almaviva do Barbeiro de Sevilha. Aliás, eu diria que boa parte dos tenores de Rossini. Em seguida, nós temos os tenores líricos, como Alfredo Kraus, Fritz Wunderlich, enfim, a lista é longa. Este tipo de tenor tem um repertório bastante amplo e há muitos personagens escritos para esse tipo de voz, como Tamino em Flauta Mágica, Nemorino no Elixir d'Amor, Rodolfo na Boêmia, etc. E a lista é muito longa. Em alguns lugares, como na Alemanha e o seu famoso sistema de Fach, há uma classificação ainda entre os tenores líricos e os spintos, que lá eles chamariam de Italienische Tenor, e seriam os tenores que cantariam personagens como Lenski, no Eugenio Onegin, Hoffmann, nos contos de O. Hoffmann, o Edgardo Luthier de Lammermoor, etc. Seria ainda uma espécie de tenor lírico, mas com a voz um pouco mais cheia, um pouco mais pesada. Essas duas classificações, o lírico e o Italienische Tenor, seriam vozes que são aptas a grandes frases com muito legato e devem ou deveriam ter uma grande quantidade de matizes e cores no fraseado. Exemplos de cantores deste tipo, Luciano Pavarotti, Nikolai Gheda e um da tonalidade que eu gosto bastante, o Pietro Bechala. Em seguida temos os spintos, não confundir com spentos, tá? Spinto em italiano quer dizer literalmente empurrado, mas também é uma terminologia que se usa para algo que ultrapassa os limites normais. Então, em termos vocais, seria uma voz maior, que seria uma voz com mais volume, ainda mais cheia, etc, tá? Com mais metal. Já spento quer dizer apagado, certo? Exemplo desse tipo de voz, Franco Corelli. Aliás, ouçam o Corelli. Se você gosta de tenor, não deixe de ouvir o Corelli. E o Jonas Kaufmann da atualidade. E o repertório pode incluir personagens como Dom José da Carmen, do Bizet, Parsifal do Wagner, ou Manrico do Trovatore do
Giuseppe Verdi. Na Alemanha se costuma chamar esta categoria de Jugendlicher Heldentenor, ou Heldentenor jovem. E por fim temos o dramático, ou o Heldentenor. E esses tenores seriam que cantam os papéis mais pesados de todos, que tem uma orquestração mais densa e necessita de uma potência vocal mais pronunciada. Exemplos, várias óperas do Wagner e o Otelo de Verdi. Inclusive, às vezes se costuma chamar estes de tenores wagnerianos. Tenores que cantaram nesse registro, citaria dois grandes, Mário del Mônaco e o Ben Heppner. Há ainda o caráter tenor que eu não havia citado, e seria um tenor mais parecido com o Leggero, mas com uma voz mais metálica e característica. E em geral são tenores que cantam papéis cômicos. Exemplo, Pedrilho no Rápido do Serralho e o Franz no Contos de Hoffmann. Aliás, se você quiser se aprofundar sobre o assunto da classificação vocal dos tenores segundo o sistema alemão de Farr, eu vou deixar um link na descrição aqui do vídeo, tá? Agora uma ressalva importante. Tenho que dizer que as fronteiras desse sistema e as fronteiras das classificações vocais podem ser um tanto nebulosas. Há cantores que na juventude começaram em uma classificação e acabaram, já no final da sua carreira, em outra. Há inclusive cantores que cantam papéis de uma classificação e no mês seguinte de outra. Então varia um pouco, tá? Em linhas gerais, as características seriam: o Leggero é uma voz mais leve, que tem mais coloraturas, é mais apto a repertórios de maior agilidade. O lírico seria um tenor uma voz um pouco mais cheia do que o Leggero. Pense no Luciano Pavarotti, e que canta esse repertório que precisa de longas frases, de refinamento no fraseado, etc. E aí depois nós teríamos os spintos e os dramáticos, que seriam esses tenores com uma voz mais pronunciada, com mais metal na voz, que tem uma voz mais potente para ultrapassar uma orquestração maior, tá? Mas cada voz é uma voz, e ela, às vezes há cantores que têm características muito sui generis. Eu citaria o Gregory Kunde, que começou a carreira cantando Rossini, com tenor Leggero, e hoje em dia está cantando Otelo do Verdi. É um sistema que serve como guia, mas ele não é uma cláusula pétrea, digamos assim. Uma coisa importante que eu queria lembrar a você é não confundir timbre, que seria algo como a cor da voz, com a classificação vocal. Embora menos frequentes, há tenores com a voz mais clara que são classificados como tenores mais pesados, os pintos, como o Kunde hoje em dia, que canta esse repertório, ou tenores com uma voz mais escuras e que tem uma classificação de uma voz mais leve, leggera, o lírico leggera, como o Francisco Arraiz, o grande tenor mexicano, por exemplo. E mais um lembrete: a voz costuma mudar com o passar dos anos, para todo mundo, incluindo os cantores. Então, às vezes, acontece de cantores que começaram numa classificação, no final da carreira, como eu falei, acabarem em outra classificação. E por fim, um último lembrete: se você quer saber exatamente como soa a voz de um cantor, vá a um teatro e veja-o ao vivo em um teatro. Não confie em gravações. Por uma razão simples: a técnica do canto lírico foi construída por séculos para ser ouvida num teatro. Então, questões como a voz se comporta num espaço grande, como ela passa a orquestra, como ela chega até você, como ela chega até todos os cantos do teatro, questões como projeção, não são medidas exatamente em uma gravação, certo? Como eu falei antes, os tenores tinham um lugar de destaque na ópera lá no século XIX. E claro, quando a indústria fonográfica surgiu, esses superstars, esses nomes populares, foram, claro, para a indústria fonográfica. E o grande exemplo, o tenor italiano Enrico Caruso. Aliás, há um filme de 1951 estrelado por Mario Lanza, que também era um grande tenor, chama-se O Grande Caruso, ou no original, The Great Caruso. Houveram, claro, outros tenores muito famosos na época do Caruso, depois dele. Eu vou citar apenas mais dois. Muitos ficarão de fora. Deixa aqui embaixo nos comentários quem vocês acham que ficou de fora. Eu citaria, na primeira metade do século, além do Caruso, Beniamino Gigli e Jussi Björling. Aliás, mais uma dica, há um documentário um tanto quanto antigo, mas ainda possível de encontrar, chamado The Original Three Tenors.
que conta a história destes 3 tenores, tá? Na segunda metade do século passado, no pós-guerra, muitos tenores ficaram conhecidos. E novamente eu vou cometer muitas injustiças, mas eu preciso citar alguns. Fritz Wunderlich, Franco Corelli, Mário del Mónaco, Alfredo Kraus, Nicolai Gedda, John Vickers e, claro, os 3 tenores mais famosos dos últimos tempos, José Carreras, Plácido Domingo e Luciano Pavarotti. Me digam aqui nos comentários se vocês querem um episódio só falando dos 3 tenores. Eu também acho que vale a pena. Me avisem se vocês querem que eu faça, tá? Claro, há excelentes tenores em atividade, inclusive no Brasil. E eu vou deixar aqui nos comentários, eu não vou me meter nessa treta nem a pau, para que vocês digam quais são os tenores favoritos de vocês, tá? Também tivemos grandes tenores brasileiros do passado. E, de novo, cometerei muitas injustiças, mas vou citar alguns, tá? Assis Pacheco, Alfredo Colosimo, Reis e Silva, Benito Maresca, Eduardo Álvares, Aldo Baldin, Sérgio Albertini, João Gibim e muitos outros. Aqui nos comentários quem eu esqueci, tá? Se você ficou comigo até agora, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Episódios como esse dão um trabalho danado, então se inscreva se você não for inscrito ainda. Deixe aqui o seu joinha, ative as notificações, compartilhe e dúvidas, sugestões, críticas e o que mais vocês acharem pertinente aqui embaixo nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!